Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 24. Vamos ao texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, nós nos deparamos com esse versículo muito conhecido, onde Jesus está falando para os seus discípulos. É uma mensagem direcionada para um público. É uma mensagem que deseja encontrar o coração de alguém. E esse coração é o coração do discípulo. Então veja que Jesus já está mostrando o caminho que o discípulo deverá trilhar. Ele não está falando para as multidões, ele está falando para aquele que deseja de forma singular seguir a Jesus. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a palavra será comunicada a multidões. O milagre será realizado para multidões. Os prodígios serão realizados para multidões. Exemplo da multiplicação de pães. Mas ser discípulo é algo mais íntimo e singular. Singular porque o convite é para negar a si mesmo. O convite é para aprender a dizer não. A quem? Ao outro? A determinada denominação religiosa? Não, é dizer o não para si mesmo. O ego, porque no grego a palavra eu é traduzida em ego. Negar a si mesmo aqui não é se anular, mas é colocar Cristo no centro das decisões. É escolher a vontade de Deus acima dos impulsos. Os impulsos que eu e você somos cometidos diariamente. O orgulho, impulso do conforto pessoal. Então, para ser cristão, para ser discípulo de Jesus, vai custar. Porque muitas vezes nós nos vemos contrariados, desanimados, porque seguir Jesus é um confronto, torna a dizer, não contra o outro, mas contra si mesmo. Aliás, às vezes nós somos muito bons, em nome de Jesus, criar guerras com os outros, mas nós esquecemos que o caminho do discipulado é dizer não ao ego, dizer não a nós mesmos. É o que está relatado em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façais nada por egoísmo ou por vanglória. Aquele que deseja ser discípulo de Jesus precisa encarnar a vontade de Cristo, ao ponto de, como Paulo dizer, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A segunda característica, aliás, a segunda ordem que Jesus dá nesse versículo destinado para aquele que quer ser discípulo é tomar a cruz. E tomar a cruz é aceite o custo do discipulado. Você tem noção que Jesus não lhe prometeu nada daquilo que você pede para ele? Tem pessoas seguindo Jesus para ter carro, para ter fama, para ter casa. Aqui eu não estou dizendo que você não merece o conforto. Todos merecem ter conforto e para ter carro, para ter fama, para ter dinheiro, você não precisa do Espírito Santo. Você precisa trabalhar. Simples assim. Jesus não nos prometeu nada dessas coisas. Aliás, o que ele veio restaurar em nós é vida, liberdade, salvação.
Então, tomar a cruz, é isso que Jesus está pedindo, coloque sobre as suas costas aquilo que no final da trajetória irá lhe matar. Já parou para pensar nisso? A cruz aqui simboliza entrega, simboliza renúncia, simboliza perseverança. Seguir Jesus não é apenas desfrutar de bênçãos, meus irmãos, mas é assumir compromissos que muitas vezes exigem sacrifício. Jesus está dizendo: quer ser meu discípulo? Venha para o local do sacrifício. Não é sobre sacrificar coisas. Não é sobre apenas ofertar valores exorbitantes no altar do Senhor. Não. Isso era no Antigo Testamento. Aí tudo bem. Tinha-se uma razão, teológica e pedagógica que no final iria nos apontar, culminar para a cruz. Mas agora o sacrifício não é de coisas. O sacrifício é da minha vida. É tomar sobre as minhas costas aquilo que vai pesar, aquilo que vai doer, aquilo que vai machucar. A cruz. Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha o que Paulo está dizendo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui deixa claro que o caminho do discípulo, aquele que quer seguir a Cristo, seguir as suas pisaduras, vir após mim, viver isso que Jesus disse, é um caminho também de sofrimento. Seguir Jesus, por último, irmãos, é um caminho diário. Não é uma escolha, como às vezes nós escolhemos o que vamos comer entre vários pratos que nos são oferecidos. Não é uma escolha de uma das várias roupas de quando nós abrimos o guarda-roupa, determinada ocasião, nós escolhemos a roupa própria. Não, é sobre decisão. Seguir Jesus é mais do que um domingo. E cá para nós, irmãos? Se para você um domingo na presença dos irmãos, porque, como diz o pastor Mauro, eu não vou para a igreja encontrar Cristo, eu vou para a igreja encontrar os irmãos, ter comunhão com eles, ser edificados em Cristo Jesus, ouvir a palavra, cantar louvores a Deus na presença do irmão. Eu não vou na igreja para encontrar o Senhor, porque eu preciso ter o Senhor incorporado no meu dia a dia. Então essa conversa, eu vou para a igreja para encontrar o Senhor, deve ser por isso que para muitas pessoas, estar no culto, às vezes dominical, na segunda, na quarta, seja o dia, é um sacrifício, É um sacrifício. Porque acha que seguir Jesus está recluso a um dia, a um horário. Seguir Jesus é mais do que um ato pontual, irmãos. Seguir Jesus é um estilo de vida. E é um estilo de vida moldado não pelo aquilo que eu acho que é ser cristão, mas é moldado pelo exemplo dele. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, ele vai na frente, ele vai trilhando, ele vai ensinando, ele vai capacitando. E eu vou atrás obedecendo, e eu vou atrás morrendo no meu egoísmo, eu vou atrás morrendo na minha falta de fé, e eu vou morrendo e vou renascendo. Eu vou atrás do exemplo dele, eu vou caminhando atrás dele, eu vou aprendendo, eu vou errando, eu vou ajustando, mas eu vou permanecendo. Eu vou permanecendo. João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Ele vai na frente, mostrando a cruz, mostrando como morrer e ressuscitar com ele. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nunca se viu um tempo
aonde a maioria esmagadora é cristã, mas não anda como ele anda, não fala como ele fala, não enxerga como ele enxerga, não ouve como ele ouve. Mas tem algo nesse versículo para terminar a nossa reflexão nesse dia, que é uma chave, porque nós falamos de discipulado, nós falamos de cruz, nós falamos de negar a si mesmo, nós falamos de caminhar com Cristo, é caminhar. Quem quiser, tome a sua cruz e siga-me, é caminhada, não é um dia pontual, não é dizer, hoje eu sou crente, domingo sou crente, em especial na Casa Sal, que o culto é às 18h30. Então, domingo às 18h30 ou quarta-feira às 20 horas eu sou crente. Nos outros dias eu não sei o que eu sou. Não, não é sobre isso. É sobre estilo de vida. Não é sobre performance. Não é sobre performar para o irmão. Porque o Senhor te conhece, como diz a palavra de Hebreus, nu. Mas tem uma palavra aqui que muda tudo. Ele diz, então, disse Jesus a seus discípulos, olha a condição. Se alguém quer, ou em outra, se alguém quiser vir após mim. Eu falei de discipulado, eu falei de cruz, de renúncia, mas você tem que querer. Por isso que o discipulado é singular. Jesus operou milagres para multidões. Multiplicou pães, peixes. Mas não me esqueça, no Getsemane foi para poucos. Na transfiguração foi para poucos. Jesus chega na porta da casa de Jairo. Tem gente chorando e tem gente rindo. Mas o milagre não acontece na frente da multidão, acontece no quarto, para quem quer a intimidade. Por isso que o versículo é para quem quer ser discípulo. Tudo bem, irmão, se você quer continuar na multidão, acompanhando Jesus de longe, não tem problema nenhum. Vivendo os milagres, não tem problema. Ouvindo, porque quem está na multidão também ouve. Mas se você quer viver algo mais profundo, se você quer ser reconhecido como discípulo, eis aí a condição. É tomar uma cruz. Então eu entendo que discípulo que não tem cruz sobre as costas não é discípulo. Discípulo que não está andando, caminhando, seguindo, então não é discípulo. Discípulo que não está negando a si mesmo, ao seu ego, à sua vaidade, ao seu desejo egoísta, negando os seus piores impulsos humanos, então não é discípulo. E aí eu encerro essa reflexão dizendo, é para quem quer. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Porque quem quiser, irmãos, vamos parar de oferecer Jesus cupcake. Parece que nós estamos evangelizando em época de Black Friday. Olha, leva Jesus, você precisa de Jesus. Olha, como se fosse um produto. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Nós devemos anunciar, pregar em tempo e fora de tempo. Amém, mas quem convence é o Espírito. E não vamos esquecer, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. É para quem quer. É para quem quer, irmãos. Estado de São Paulo, o que mais tem são igrejas. Igreja que abre até o teto, tá? Então o problema não é falta de estrutura. Você não sai da igreja porque não tem estrutura. Você não fica na igreja porque o louvor é bom. Sim, isso é maravilhoso, deslumbra, é legal. Mas seja sincero. Você não está na igreja pelo louvor, pela boa pregação, que é eloquente, teológica, profunda. Não, você não está por isso. Porque às vezes a igreja te oferece tudo isso. E mesmo assim você não quer. Então, a conversa nunca foi sobre estrutura. Nunca foi sobre a performance, as estruturas do culto. Foi sobre vontade. Foi sobre entender aonde o nosso coração está. Aonde verdadeiramente nós queremos gastar a nossa vida. Talvez hoje, para alguns, o reino do Senhor não é algo que mereça
gastar tempo. Então é para quem quer. Mateus 16, 24 nos lembra, porque eu também preciso a todo momento lembrar deste versículo. Tem momento que eu preciso olhar e ver se a minha cruz de discípulo não caiu. Se eu não deixei ela em algum lugar. Se eu não deixei a cruz em algum lugar e peguei arrogância. Se eu não deixei a cruz em algum lugar e estou, sendo motivado, carregando algo que não tem a ver com o discipulado. A gente tem que lembrar também. Às vezes nós estamos andando léguas, avançando, mas quando a gente olha para trás, cadê a cruz? Que é o que me dá certeza que eu estou sendo um discípulo. Mateus capítulo 16, 24 me lembra que a vida cristã não gira em torno de mim, mas em torno de Cristo. Negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus não são perdas. Não são perdas, mas é um mapa. Aleluia, é uma bússola. É o caminho para uma vida com sentido, com propósito verdadeiro, com busca de transformação. E que, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, nesse ano, nos encaminhe. Não nos deixe errar a rota, não nos deixe errar o caminho. Que nós possamos persegui-lo em suas pisaduras. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, pela tua misericórdia, que todos os dias nos persegue. Pai, nos ensina a ser teus discípulos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tomar essa decisão. Essa decisão de negar a nós mesmos. Essa decisão, ó Deus, de negar as nossas vontades. Pai, nos ajude a testemunhá-lo no nosso dia a dia. No trabalho, na faculdade, nas nossas relações cotidianas. Senhor, que estejamos ligados, que não haja dicotomia em nós, que aquilo que fazemos esteja acompanhado com aquilo que falamos. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.